Erotori, erotori, tori, erotori, erotori, tori. Começamos a partir das populações indígenas, falando agora de todas as tribos e suas culturas, a partir da chegada dos portugueses colonizadores do Brasil. O primeiro contato entre os índios e os portugueses em 1500 foi de muita estranheza para ambas as partes. As duas culturas eram muito diferentes e pertenciam a mundos distintos, graças à carta de Pero Vaz de Caminha, que era escrivão da expedição de Pedro Álvares Cabral, e também aos documentos deixados pelos padres jesuítas. O contato entre as tribos acontecia em momentos de guerras, casamentos e enterros. Os indígenas que habitavam o Brasil em 1500 viviam de caça, da pesca e da agricultura de milho, amendoim, feijão, abóbora, batata doce e principalmente a mandioca. Esta agricultura era praticada de forma rudimentar, pois utilizavam a técnica da coivara, que era a derrubada de mata e queimada para limpar o solo para o plantio. Com a madeira, construíam canoas, arcos e flechas e suas habitações, que eram as ocas. A palha era utilizada para fazer cestos, esteiras, redes e outros objetos. A cerâmica também era muito utilizada para fazer potes, panelas e utensílios domésticos em geral. Penas e peles de animais serviam para fazer roupas ou enfeites para as cerimônias das tribos. O urucum era muito usado para fazer pinturas no corpo. É usado até hoje. Os índios faziam objetos utilizando as matérias-primas da natureza. Vale lembrar que sempre respeitaram muito o meio ambiente, retirando dele somente o necessário para sua sobrevivência. Cada nação indígena possuía crenças e rituais religiosos diferenciados. O pajé era o responsável por transmitir esses conhecimentos aos habitantes da tribo. Algumas tribos enterravam os corpos dos falecidos em grandes vasos de cerâmica, onde além do cadáver ficavam objetos pessoais. Eles acreditavam que existia vida após a morte. Habitando a região sul do Mato Grosso do Sul, os Caiovás distribuem suas aldeias por uma área que se estende até os rios Apá, Dourados e Ivinhema ao norte, indo rumo sul até a Serra de Maracaju e os afluentes do rio Jejuí, no Paraguai, alcançando aproximadamente 100 quilômetros em sua extensão leste-oeste. Fora da mitologia clássica e considerando a criação do mundo até a chegada de Paiquara ao céu. Eles possuem um número indeterminável de contos e mitos cujos heróis são animais. Criaram também uma mitologia de onde são narrados os acontecimentos dos últimos 200 anos. Os mitos de Cacique Guaíra e Cacique Paraguá, por exemplo, narram interpretações de conflitos e guerras. Outros personagens divinos importantes são os 4 cuidadores das almas dos homens, localizados em um dos 7 céus e nas 4 direções. Há ainda seres que cuidam das águas, dos animais, das plantas e outros, cabendo destaque a Jacaíra, responsável pela fertilidade das roças. São frequentes as atividades religiosas, como rezas, cantos e danças, que, dependendo da situação ou da localização que estão, são frequentes e podem começar ao cair da noite e duram por várias horas. Os rituais são conduzidos pelos Nhanderu, que são líderes e orientadores religiosos, dependendo das necessidades cotidianas como colheita, ausência ou excesso de chuva. Entre os Caiová, 2 cerimônias têm destaque, a do milho novo verde e do Mitã Pepi ou Kunumi Pepi. Além desses rituais, há ainda cerimônias do Mitamungarai, ocasião em que sacerdotes reúnem crianças para o batismo quando recebem o Tera Cagui, seu nome em Guarani. É também no Mato Grosso do Sul, entre os Guarani Caiová e os Guarani Yandevá, onde teve a maior prática missionária, uma prática tradicional junto a todos os outros índios brasileiros. Há missões evangélicas protestantes desde 1928.
A Igreja Católica atua na área através do Conselho Indigenista Missionário. 3 irmãos que residiam em São Paulo, os chamados Irmãos Vilas Boas, souberam que aconteceria uma expedição mata dentro organizada pelo presidente Getúlio Vargas e seu ministro. Começando pelo Mato Grosso do Sul e entrando nas matas para povoação e reconhecimento nacional do governo, chegando até a Amazônia e regiões vizinhas. Os irmãos Vilas Boas vieram de São Paulo para a expedição, pois tinham uma curiosidade própria deles de conhecer povos, suas culturas e aventurarem-se. A expedição começava em grupos organizados próximos ao Mato Grosso. Então, os irmãos decidiram se aventurar até lá e entrar para a exploração da mata. Fizeram seus caminhos mata dentro e entraram em contato com variadas tribos que lá estavam. Entre eles haviam os Guarani Kaiowá, com quem também tiveram contato. Após a expedição e a criação de vários projetos, apenas em 1961, pelo presidente Jânio Quadros, idealização principal dos Irmãos Vilas Boas, foi criado então o Parque do Xingu, que servia como proteção ao índio. A área do parque tem mais de 27.000 km² e está situada ao norte do estado do Mato Grosso, numa zona de transição florística entre o Planalto Central e a Floresta Amazônica. A região é toda plana, onde predominam as matas altas, com extremos de cerrados e cortada pelos formadores do rio Xingu e pelos seus primeiros afluentes. O significado da proclamação do Parque do Xingu como Patrimônio da Humanidade é evidente. Consolidará avanços, contribuirá para que se corrija barbaridades como essas que atingem os Guarani Kaiowá. Diz Cláudio Willer, pois o parque pode proteger boa parte de índios Guarani Kaiowá caso obtenha apoio do povo brasileiro. No início de outubro, um grupo de Guarani Kaiowá fez uma carta que gerou grande mobilização na sociedade brasileira. No texto, os índios ameaçados de despejo por ordem judicial declaravam: pedimos ao governo e à Justiça Federal para não decretar a ordem de despejo e expulsão, mas decretar nossa morte coletiva e enterrar nós todos aqui. A carta foi divulgada nas redes sociais, gerando uma rede de solidariedade e de denúncia das violências sofridas por aqueles indígenas. Desta rede participaram milhares de brasileiros urbanos. Para muitos deles, este foi o primeiro contato com o genocídio Guarani Kaiowá, apesar de o processo de extermínio da etnia ter se iniciado há muito tempo. A frase conceito "Sou Guarani Kaiowá" se espalhou nas redes sociais e multiplicou-se em vídeos no YouTube. E de imediato passaram a ampliar suas vozes. A partir dessa rede de pressão, o governo foi obrigado a colocar a questão em pauta. Depois de dias, em alguns casos semanas, a imprensa repercutiu o que ecoava nas redes. Até mesmo Mia Couto, grande escritor moçambicano, declarou ao passar pelo Brasil: eu sou escritor moçambicano, venho de muito longe, mas não há longe quando se trata de uma situação em que um povo está a ser sujeito ao genocídio. Então, nesse aspecto, eu também sou Guarani Kaiowá, sou brasileiro e estou sendo também vítima do mesmo genocídio. Algumas pessoas, públicas ou anônimas, desqualificaram essa marca como moda, considerando inoportuno o fato dos brasileiros urbanos e não índios se apresentarem como Guaranis Kaiowás nas redes sociais. Os líderes Guarani Kaiowá explicam que há basicamente alguns fatos que levarão ao fim do mundo e da humanidade, como: fim do mundo ocorrerá quando não existir mais floresta e os animais nativos. O fim do mundo acontecerá quando as cabeceiras dos rios e córregos secarem, onde não existirão mais os peixes. O fim do mundo acontecerá quando terra, solo cansado, não produzirá mais as plantações comestíveis. O fim da humanidade ocorrerá quando não há mais a reprodução humana, ou seja, quando não nascer mais criança. Foi muito pequena a cobertura da situação dos Guaranis Kaiowás, explorados e agredidos por latifundiários do Mato Grosso do Sul e quase expulsos de suas terras. As mobilizações das redes sociais conseguiram exercer pressão e divulgar a verdade? Até certo ponto, o que estava ocorrendo não foi visto nos grandes jornais que são vinculados aos latifundiários. Como cada pessoa poderá fazer a diferença? Respeito.